Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para falar sobre as informações desse vídeo, dessa reunião de encerramento no processo de auditoria, de certificação ou recertificação do programa Rainforest Alliance 2020. Inicialmente, gostaríamos de agradecer mais uma vez pela escolha da Savassi Certificadora, pelo aceite da nossa equipe de auditores, nesse processo e nessa confiança que nos foi depositada. Gostaríamos também de frisar mais uma vez, igual foi falado na reunião de abertura, de toda a confidencialidade do processo. Então, mais uma vez, todas as informações coletadas, evidenciadas, entrevistas, amostragens são altamente confidenciais entre a organização, entre o cliente, entre aos envolvidos da certificadora no processo de auditoria. E também frisar sobre a imparcialidade dos nossos auditores, os quais foram alocados nesse processo e não possuem nenhum vínculo, ou de serviços prestados no passado ou no futuro, desse processo de auditoria. Então, isso deixa que os nossos auditores sejam totalmente imparciais nesse processo de avaliação da conformidade. E informar também que esses termos de confidencialidade e imparcialidade estão assinados e documentados junto à certificadora. E caso vocês necessitem desses termos, confirmando toda a questão da confidencialidade e da imparcialidade, vocês podem nos solicitar, que será prontamente disponibilizado para que vocês possam ter acesso. Informamos também que os nossos auditores não têm autorização para dar recomendações, ou seja, o que fazer, como fazer. Recomendações não poderão ser repassadas pela equipe de auditoria. Na questão de oportunidade de melhorias, pontos positivos, isso será repassado. Agora, recomendações, o que fazer e como fazer, eles não têm autorização de falar e de esclarecer isso para vocês, porque eles estão alocados simplesmente para realizar o processo de avaliação da conformidade. Informar também que todo o processo de auditoria que for utilizado, como a gente já havia dito lá na reunião de abertura, foi por amostragem, através das análises de risco que foram previamente analisadas pela equipe de auditores. Então, através dessa análise de risco foi feita toda a amostragem, e essa amostragem que foi realizada, ela vai ser extrapolada, ela vai ser extrapolada e estabelecida em todo o processo da organização, ou seja, aquele campo amostral, aquele grupo de entrevista, ele representará todo o sistema da organização. Os nossos auditores estarão informando ao final desse vídeo de reunião de encerramento todos os pontos positivos, oportunidade de melhorias, envolvimento do pessoal, documentação e outras informações pertinentes ao processo de auditoria de vocês. Eles estarão falando e frisando e registrando isso ao final dessa auditoria, e também posterior à auditoria será disponibilizados à organização todos os relatórios pertinentes à auditoria. Então, os nossos auditores estarão encaminhando relatórios para a organização, confirmando, documentando e formalizando toda a questão do processo de auditoria. Bem, caso tenha sido necessário um redimensionamento da auditoria, os nossos auditores também estarão registrando isso aqui ao final desse vídeo de reunião de encerramento, caso tenha ocorrido algum tipo de redimensionamento da auditoria, ou seja, aquilo ora previsto, um período X de auditoria, se ele foi extrapolado, se houve aumento ou diminuição desse tempo, os nossos auditores estarão registrando ao final desse vídeo de reunião de encerramento. Os nossos auditores também estarão fazendo ao final desse vídeo toda a leitura das não conformidades, caso tenha ocorrido. Então, caso tenha ocorrido não conformidade, os nossos auditores estarão fazendo a leitura, informando qual que foi a não conformidade, primeiramente, qual foi o requisito não conforme, tá? Além do requisito não conforme, qual foi a evidência objetiva da não conformidade, e estarão disponibilizando para a organização esses relatórios para que vocês possam estar encaminhando as propostas. Lembrando, caso tenha não conformidade, o prazo para envio das propostas de 1 semana para encaminhar as propostas, de o que vai fazer para corrigir, qual foi a causa da não conformidade
e qual que é a ação corretiva, ou seja, o que você vai fazer para que essa não conformidade não volte a ocorrer. Vocês têm um prazo de uma semana, ao contar do último dia de auditoria, prazo de uma semana para encaminhar essas propostas, e depois, vocês, caso essas propostas sejam aprovadas, vocês têm um prazo mais de 8 semanas a contar do último dia de auditoria para encaminhar as evidências, tá ok? Enquanto as propostas não forem aceitas pelo auditor líder, e essa documentação ela tem que ser encaminhada diretamente para o auditor líder fazer essa análise, não adianta mandar propostas de não conformidade para o certificador, para o sistema de gestão da qualidade, que elas não serão analisadas. Elas devem ser analisadas única e exclusivamente pelo auditor líder do processo, tá? A qual estarão disponibilizando as não conformidades, vocês devem encaminhar para ele. Ele aprovando ou reprovando, caso ele reprove, ele volta para vocês fazerem as correções, e o tempo não para, o tempo vai contando. É importante a gente frisar isso. Esse tempo, ele não é negociável, esse tempo ele vai correndo, ele vai contando. Então, quanto mais demorado for o processo de envio das propostas, o tempo vai encurtando. Então, uma semana para encaminhar as propostas e 8 semanas para encaminhar as evidências. Depois disso, o auditor, assim que ele recebe essas propostas, ele tem um prazo de uma semana para analisar e devolver para vocês. Feito a finalização, ele encaminha para a certificadora, e a certificadora tem aí 4 semanas para fazer a deliberação e envio para a Rainforest Alliance através do sistema, através da plataforma, aonde será feito a análise de todo o processo pela Rainforest Alliance. Processo sendo aprovado, é feito a emissão aí da licença do certificado. O prazo do certificado será informado no final desse vídeo de reunião de encerramento, onde os nossos auditores estarão informando sobre qual que é a validade de cada do certificado e quais são os escopos pertinentes a essa auditoria, ou seja, quais são os produtos que estão contemplados nesse certificado, nesse processo de auditoria, ou seja, o escopo, os nossos auditores estarão confirmando ao final desse vídeo de encerramento. Lembrando que esses prazos devem ser rigorosamente cumpridos. Então, caso vocês tenham um prazo de uma semana, no caso do envio da proposta de tratativa das não conformidades, se o prazo, você tem um prazo de uma semana para encaminhar as propostas, se você encaminhar com uma semana e um dia, esse prazo já será estourado, ou seja, já estará ultrapassado, e o auditor líder tem ali o poder de finalizar o processo de não recomendação à certificação por não cumprimento de prazo. Então, deixo aqui frisado e importante vocês cumprirem com esses prazos, que eles são importantíssimos no processo de certificação, tá? Então, os prazos não podem ser extrapolados, não podem ser ultrapassados, porque isso leva a uma não certificação, tá? Assim também como envios fora do prazo das evidências das não conformidades, caso seja extrapolado o prazo de envio das evidências, que são 8 semanas após o último dia de auditoria, isso também é passível de não certificação. Também é passível de não certificação, de não recomendação, a questões das não conformidades irreversíveis. Essas não conformidades irreversíveis, no passado chamado de não conformidades severas, que hoje chama não conformidades irreversíveis, os nossos auditores também informarão para os senhores, e essas não conformidades irreversíveis, por exemplo, desmatamento, após o prazo estabelecidos lá no programa, a questão de trabalho análogo à escravidão, também são exemplos de não conformidades irreversíveis, ou seja, caso tenha ocorrido algum tipo de não conformidade dentro dessa classificação, os nossos autores irão dar mais detalhes para vocês caso tenha ocorrido, o processo é de não certificação, ou seja, você precisa depois submeter novamente a um processo de auditoria durante um novo período que será informado, caso tenha ocorrido, sobre esse novo processo de auditoria, caso tenha ocorrido não conformidades irreversíveis. Informar também sobre o resultado final da auditoria, os nossos auditores estarão passando para vocês no final, né, fazendo a leitura das não conformidades, detalhando mais uma vez os prazos que devem ser cumpridos pela organização. Caso não tenha não conformidades, o prazo para a emissão da licença, análise da documentação, recebimento,
envio dentro do sistema, dentro da plataforma da Rainforest Alliance, eles são de 30 dias úteis, tá? Então, caso não tenha ocorrido nenhuma não conformidade, o prazo para análise e emissão ou não emissão do certificado são de 30 dias úteis. Esse é o prazo estabelecido, 30 dias úteis a contar do último dia de auditoria. É importante a gente frisar isso também para vocês. Informar também da possibilidade que pode ocorrer dos resultados de auditoria podem ser ajustados, tá? A partir do processo de revisão, tanto do auditor posterior, porque ele faz uma revisão desses resultados posterior à auditoria, quanto também por parte do sistema de gestão da qualidade da certificadora e também por parte do certificador do processo, que é o revisor, né, o que faz a análise final, que dá o parecer final para a Rainforest Alliance. Então pode ocorrer aí a possibilidade de ocorrer alguns ajustes nesses resultados finais, baseado nas informações que serão revisadas pela equipe auditora, posterior à auditoria, pelo sistema de gestão da qualidade e pelo certificador. Então é importante a gente frisar essa questão também. Importante também informar que dentro do processo de validade aí do certificado, pode ocorrer auditorias surpresas, né? Ou auditorias não anunciadas dentro da validade do certificado. Essas auditorias não anunciadas ou auditorias surpresas podem ocorrer no processo de validade do seu certificado, ou seja, você pode receber uma nova equipe de auditores, os quais irão estar avaliando novamente, fazendo a avaliação aí do processo de vocês, ou seja, estarão avaliando novamente a avaliação da conformidade na organização. Então pode ter também durante a validade do certificado auditorias surpresas ou auditorias não anunciadas. Informar também sobre as questões de apelações, reclamações, todas estão disponíveis nesse link que está aparecendo aqui na parte superior da sua tela. Nesse link você vai ter acesso a todos os canais de comunicações da Savassi Certificadora, onde você pode, por exemplo, fazer a questão de apelação das não conformidades que tenha ocorrido, reclamações, sugestões, críticas. Então nós temos os canais aí prontamente liberados, de pronto acesso, para vocês estarem fazendo toda essa comunicação, fazendo esse estreitamento do canal de comunicação entre a organização cliente e a Savassi Certificadora. Informar também que os procedimentos de pós-auditorias, né, e prazos estabelecidos que foram falados aqui estão disponíveis lá no comprovante de auditoria. Então, no comprovante de auditoria, a qual vocês estarão assinando, né, que vocês já assinaram lá na reunião de abertura, né, vocês vão assinar a lista de presença, vai assinar lá o termo de compromisso da nossa política anti-suborno, da anticorrupção. Vocês estarão assinando a lista de presença, né? E tem também lá a comprovação da auditoria. Nesse documento, comprovante de auditoria, tem disponível esses prazos, tem esse fluxograma. Quando tem não conformidade, qual que é o prazo? Quando não tem não conformidade, qual que é o prazo? Então esses prazos que a gente falou para vocês estão documentados, estão registrados nesse documento. Ou seja, pós-auditoria, quais os prazos estabelecidos, qual o prazo que eu tenho para receber meu certificado, da minha análise das não conformidades, do meu relatório, todos esses prazos, além de estarem registrados aqui nesse vídeo, tanto de reunião de abertura quanto da reunião de encerramento, estão documentados lá no comprovante de auditoria. Então, não adianta ficar ligando para o auditor, não adianta ligar para a certificadora perguntando os prazos, porque vocês já estão tendo acesso a esses prazos na íntegra, tanto através do vídeo quanto do documento, que vai ficar uma cópia com vocês estabelecendo esses prazos, tá ok? Informar também que toda a questão de apelação, igual a gente já havia dito na reunião de encerramento, ele pode ocorrer tanto via certificadora, que é a primeira instância, quanto em segunda instância junto à certificadora. Então, essas apelações, elas são feitas na Savassi Certificadora em primeira instância. Caso você não concorde com a conclusão, com o resultado dessa apelação, você pode fazer também uma apelação junto à Rainforest Alliance,
para que eles possam estar feito a análise. Mas primeiramente, a questões de apelação, ela tem que ser feita primeiramente junto à Savassi Certificadora e depois junto à Rainforest Alliance. Gostaríamos também aqui, mais uma vez, de agradecer toda a confiança depositada na Savassi Certificadora, no nosso corpo de auditores, e que outras dúvidas, maiores esclarecimentos podem ser feitas ao final desse vídeo de encerramento, junto à nossa equipe de auditores, onde vocês podem estar perguntando, questionando informações pertinentes ao processo de avaliação da conformidade e esclarecendo maiores dúvidas. Mais uma vez agradecemos a todos os participantes e desejamos a vocês uma excelente encerramento e um excelente findar de processo de auditoria de certificação. O nosso muito obrigado e até logo.